Amado, obrigado pela tua bondade, amor. Tu conheces cada pessoa que está aqui neste encontro. Tu conheces cada pessoa, sempre. E é tão bom saber que somos conhecidos por Ti. É tão bom saber que Tu conheces tudo sobre nós e nos ama. Fala conosco hoje mais uma vez, pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é bom ser conhecido por Deus? Você sabia que o seu nome é lembrado todos os dias lá nos céus? Você sabia, não? Teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Quando Deus falou isso, Ele está dizendo: eu não tenho como esquecer de você. E por isso que nós somos muito gratos e nós queremos conhecer mais a esse Deus que é o nosso Pai, não é? Nós estamos falando sobre a nova aliança, uma vida livre no poder do Espírito Santo. Nestas mensagens agora, dando esse foco. E hoje nós queremos falar sobre por que não funciona, tá? Avança para mim, humanamente. Por que Deus faz alianças, ou por que Deus fez alianças? Né? O que é que significa ter uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Tem? Ou você não tem certeza se tem? Olha, você deveria ter a certeza que tem uma aliança com Deus. Mas você pode não ter ainda, é claro. Então nós queremos falar o que significa ter uma aliança com Deus, não é? Nós falamos semana passada que Jesus veio substituir o antigo sistema da velha aliança, baseada na lei, por um novo baseado na vida no Espírito Santo, não é verdade? E você não quer resolver isso aqui para mim, por favor? Ver se faz funcionar? Aí fica mais fácil. Avança, por favor. A palavra de Deus, então, para entender como a palavra de Deus, como Deus pensa, nós temos que entender o que é uma aliança. Muitas pessoas falam assim: mas como é que eu posso compreender Deus, entender a Bíblia? Tem que entender então o que é uma aliança. Pode avançar. Porque a história mostra Deus se relacionando conosco por meio de alianças. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi. A aliança nos mostra porque Deus diz o que diz, e porque faz o que faz. E presta atenção, existe na Bíblia duas grandes alianças, né? A antiga aliança de Moisés, que regeu a vida do povo de Israel, e a última, a que está em vigor, a nova e eterna aliança. Nova e... se é eterna, significa que não vai ter outra. É a última. Então a aliança, basicamente faz o quê? Ela ensina como podemos nos relacionar com Deus. Pode avançar. Volta, avançou demais. Por que Deus faz alianças? Porque Ele deseja se relacionar conosco. Por que Deus estabeleceu alianças? Porque Ele deseja se relacionar conosco. Isso é muito importante. Deus criou Adão e Eva para serem seus filhos. Em Lucas capítulo 3, versículo 23 a 27, a gente não vai ler tudo, porque a gente ia gastar aqui uns 15 minutos lendo. Mas Lucas 3, 23 fala da genealogia de Jesus. Pode avançar. Lucas 3, 23 começa assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos, ao começar seu ministério, e era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, aí vai, filho desse, que é filho desse, que é filho desse, que é filho daquele, filho de Natã, filho de Davi, aí aparece o rei Davi aí, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, obrigado, Isaac, né, filho de Abraão, chegamos em Abraão, e vai filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Enoque, e assim vai, e aí vai indo, e filho de Enos, filho de Sete, e este Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Deus sempre quis ter filhos, desde o princípio foi a ideia de Deus. Então Deus o Pai nos criou a sua imagem e semelhança, porque desejou ter filhos e filhas.
Será que foi uma boa ideia dele? Não. Foi uma boa ideia ou não foi? Eu achei ótima essa ideia de me ter como filho, sabe? Pensa agora, eu sou filho de Deus. Mas assim, como é que eu faço para ser filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo. A nova aliança, a aliança eterna, permite que nos relacionemos com Deus como filhos e filhas. A única aliança que trouxe a paternidade de Deus para a realidade é a nova aliança. O que houveram outras? Bom, era necessário você compreender o caminho. Nós vamos falar sobre as outras alianças, né? Nós vamos falar sobre as outras alianças. Avança, por favor. Isto. O que é então uma aliança? Né? O que é uma aliança? Se nós formos definir, aliança é um pacto, é um acordo. Quantos casaram isso aqui? Maravilha, você fez uma aliança. Ah, mas mesmo quando eu não sabia que era cristão, você fez uma aliança. Porque você chegou lá, você fez um juramento, você empenhou a sua palavra, você fez uma aliança. E Deus estava lá dizendo, isso aí, que Deus criou o casamento. Então o que é uma aliança? É um relacionamento entre duas partes, que fazem promessas e juramentos um ao outro. Você não falou lá para o seu cônjuge? Eu prometo ser fiel até quando as coisas não estiverem dando certo, porque depois começar a dar errado, aí eu não vou ser mais. Ou você disse, eu prometo ser 99,9% fiel. Você vai na concessionária, tem um carro lá escrito assim, os freios desse veículo funcionam em 99,99% das vezes. Você compra esse carro? Não. Mas só na fé num dia você pisa na freio 10 mil vezes. Então fazem promessas e juramentos, se comprometendo a trabalhar juntos para um objetivo comum. Essa é uma definição de aliança. Então basicamente a aliança não se trata de mim ou de você, a aliança se trata de nós. Está dando para entender o que é aliança? É mais do que um acordo, tem um acordo, tem compromissos, mas uma aliança é mais profunda, ela envolve a vida. Porque um mero contrato é assim, enquanto for bom para mim, enquanto for bom para você, legal. Mas uma aliança é, mesmo que não seja bom para mim, eu vou ficar aqui. Mesmo que não seja bom que não esteja sendo bom para você, eu vou estar ao seu lado. Mesmo quando você não for aquela pessoa mais maravilhosa. A gente devia falar assim no casamento. Acho que eu vou mudar quando faço casamento agora, né? Na alegria ou na tristeza, né? Na gordura ou na magreza, entendeu? Porque hoje em dia as coisas mudam, não é verdade? Não. As coisas mudam. As minhas roupas começaram a encolher conforme eu fui ficando mais velho. Eu não entendi por quê. Aconteceu só comigo? Não. Mas a aliança então, irmão, se trata sempre de nós. Então a aliança trata de relacionamento. A aliança com Deus é um compromisso entre Deus e cada um de nós, que define como Ele se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com Ele. Então precisa entender com a aliança. A aliança trata de relacionamento, bênçãos e promessas são consequências. A aliança trata de relacionamento. Então, se você entra num casamento só pelos benefícios, não dura, aí não adianta. Porque na hora que algum dos benefícios do casamento você não tem mais, você pode dizer, eu não quero mais esse casamento. Aí não é um casamento. Amém, irmãos? Então, a aliança define como Deus se relaciona comigo e eu com Ele. Vale tanto para o pessoal quanto para o corporativo, nós. Por isso temos que entender a aliança, que a aliança não é um contrato. O contrato ele tem o quê? Ele tem compromissos e obrigações de ambas as partes. A aliança também tem. Envolve a troca de benefícios mútuos. Por exemplo, eu preciso reformar uma casa, contrato um empreiteiro. Eu preciso do dinheiro, ele precisa do dinheiro, eu preciso da reforma, certo ou não? E se ele fizer a reforma, eu pago, se eu não pagar, ele não faz a reforma.
pode ser quebrado sem nenhum problema. Quebrou, acabou, não, somos amigos, não somos, né? Mas vocês falam assim, continuamos amigos, está tudo certo. Não te contrato nunca mais, nunca vou te recomendar. Mas numa aliança não é assim. Numa aliança você dá outra chance. Você volta e diz, e aí? Vamos em frente? Você me perdoa? Amém, irmãos? Não é possível fazer um contrato com Deus, você sabia? Porque nós não temos absolutamente nada de que Ele precise. Num contrato não troca benefícios mútuos? O que Deus está precisando que nós podemos dar para Ele? A adoração. Que nada, a adoração nos céus. Ele criou tudo com base na adoração. Não dá para fazer contrato com Deus, porque a gente não tem nada que Ele precisa. Por isso que Deus não faz contrato. O que Deus faz? Aliança. Também não é possível fazer barganha com Deus. Não dá para fazer contrato nem barganha. Porque o que é barganha? Eu te dou A, você me dá B. Mas a gente vive tentando fazer barganha com Deus, não é isso não? Se o Senhor me curar, se o Senhor me tirar dessa confusão, se o Senhor me abençoar. Mas pastor, a gente às vezes faz isso e faz voto, Deus abençoa porque Ele ama a gente, entendeu? Ele ama a gente, mas Ele não precisa de nada. Tem pessoas, irmãos, que acham que precisam, não é, jejuar para Deus dar alguma coisa para ele, como se fosse uma troca. A gente vai falar mais sobre jejum na nova aliança mais para frente, mas assim, você jejua para conhecer mais a Deus, ficar perto dele. Você jejua porque você já sabe o que Ele quer te dar, amém? Isso é a nova aliança. Mas a gente foi ensinado que não, você ora, você jejua e Deus vai ter que te dar. Faz uma barganha, olha como é meu filho, olha como ele está jejuando, olha meu Deus, eu vou atendê-lo. Vocês estão aí não? Amém? Isso é uma ideia equivocada religiosa. Então, numa aliança com Deus não há negociação, porque Ele não tem nada que a gente precise. Ele é a parte mais poderosa, certo ou não? A parte que tem tudo, que pode fazer tudo, e Ele oferece o quê? Uma aliança para nós, nos termos dEle. Você quer fazer uma aliança comigo? Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que te criou, conheço você da barriga da sua mãe, conheço todos os teus caminhos. Você gostaria de uma ajuda na sua vida? Tem uns que falam, não, estou bem assim. Então Ele propõe uma aliança nos termos dEle. O que nós podemos fazer? Aceitar ou rejeitar. Não, deixa eu fazer uma negociação. Aí Deus fala, então, o que você vai me oferecer? Amém, irmãos? Está claro isso? Precisa entender esse conceito muito claramente. Qual a diferença entre contrato e aliança? A gente fala para os casais isso também, né? No curso de casados. O contrato é um compromisso negociado entre as partes. É uma negociação para obter um benefício e vantagem para ambas as partes. Tem promessas, eu prometo isso, você promete aquilo. Uma aliança, o mais forte de Deus, oferece uma aliança mais fraca que pode aceitar ou não. Mais fraca no sentido de que não é comparado com Deus. Não é que o homem que é o mais forte oferece aliança à mulher que é mais fraca, tá, irmãos? Não, estou falando de aliança com Deus. Quando se trata de homem e mulher é mútuo, tanto que trocam-se as alianças, certo? Não, é mútuo. Não há negociação, não temos nada que Deus precise. Tem promessas, mas tem um juramento. Qual que é o juramento? É o seguinte: eu vou cumprir isso independente do que aconteça. Então, o contrato, há uma troca de bens e serviços. Presta atenção, numa aliança há uma entrega pessoal. Deus, quando faz uma aliança conosco, Ele se entrega a nós. E pede que nós nos entreguemos a Ele. Você aceita a minha aliança? Aceito. Eu vou ser pai e você vai ser filha. Eu vou ser pai e você vai ser filho. Esses são os termos dele.
Um contrato pode ser quebrado sem maiores consequências, mas se quebrarmos uma aliança, o que acontece? Deus permanece fiel. Podemos sofrer as consequências de quebrar a aliança, sem dúvida. Qual é a consequência de não aceitar a aliança da nova vida em Cristo Jesus? Se quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Já está contando. Não existe uma opção. Ah, mas eu não posso, depois que morrer, dar uma arrependidinha e aí, né, pegar um passe pro... Não. Não existe isso. Um relacionamento por contrato, se assemelha-se mais à prostituição. Olha que coisa terrível. Relacionamento por contrato. Não há uma entrega pessoal. Negociação de sexo por dinheiro. É temporário, não há compromisso. Relacionamento por aliança é um casamento. Um se devota ao outro. Compromisso de amar e respeitar até o fim da vida. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, num compromisso eterno de amor. Está dando para entender essa comparação? Um relacionamento apenas menos de troca, de benefícios. Deus não está à procura disso. Usar nosso relacionamento com Deus somente para obter o que desejamos, é rebaixar esse relacionamento ao nível de prostituição. É pesado essa, né? Eu só procuro a Deus quando eu tenho um problema. Eu só quero Deus para resolver meus problemas. Na hora que as minhas necessidades estão resolvidas, obrigado, vou fazer meu caminho do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu sou, eu não quero saber. Isso não é aliança. Estamos entendendo porque que Deus é um Deus de alianças, irmãos? Eu quero me relacionar com você. Independente disso, o Senhor nos abençoa sempre. Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. Só que se você pensa em ter algo mais do que apenas uma vida boazinha neste mundo, porque este mundo tem coisas tristes e coisas boas que acontecem com todos. As pessoas acham que a aliança com Deus é para ter as bênçãos de Deus, para conseguir ter uma vida melhor de bênçãos aqui. E Deus falou, não filho, a aliança comigo é para você ter a mim, e eu ter a você. Amém, irmãos? Então assim, a gente tem que observar a aliança dessa perspectiva. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é um grande mistério, mas ilustra o quê? A união entre Cristo e a igreja. Aí o casamento ilustrando a união de Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar seu marido. Quando você lê o contexto todo de Efésios 5, começa lá em cima, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Há uma entrega, há responsabilidade. Não existe mais dois, é um só. Que nem falamos para os noivos, o conceito de uma só carne é que vocês estão tão unidos, que é como se fossem siameses. Um não pode dizer, eu vou para o banheiro, e o outro falar, não, vou ficar aqui. Não dá. O que um faz afeta o outro. Então o conceito de aliança, não é? E as implicações de uma aliança? Eu quero contar uma história aqui, para você conheça, de como é que funciona uma aliança. E essa história aqui é a história, tem essa figurinha aí bacana. Esse aqui é o Josué, que está entrando na terra prometida, não é? Depois de 40 anos no deserto, Josué e Caleb ficam ali, eles atravessam o rio Jordão, que é aberto, e eles começam, vencem Jericó, vencem a cidade de Ai, e estão vencendo os inimigos. E aí o que acontece? Quando o pessoal começou a ver que eles iam ganhar tudo, esses caras aqui, ó, que morava pertinho, falou, eles vão acabar com a gente, eles vão vencer a gente. Vamos lá pedir um tratado de paz, fazer uma aliança com eles. Então o que eles fazem? Os gibeonitas, da cidade de Gibeão, eles põem umas roupas velhas, arrumam umas bolsas de couro velha, enfiam uns pão velho dentro, pegam umas sandálias velhas, rasgadas, e chega, olha Josué, nós viemos de tão longe, nós somos seus servos, moramos tão distantes, ouvimos falar dos seus grandes feitos, que Deus está fazendo nesse lugar, faz uma aliança conosco. Eles vieram com essa história, e o Josué, sabe o que o Josué faz? Ele acredita.
Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. O que eles fizeram? Não consultaram a Deus. E Josué concedeu paz, fez com eles uma aliança, e os príncipes da congregação fizeram um juramento. Depois de 3 dias de ter feito a aliança, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Ei, Josué, os cabras moram ali depois da montanha, 30 quilômetros. Eles não tinham carro, né? Não tinha GPS, não tinha nada, não sabia. Era como assim, esses caras que falou que mora, né, lá em Quixeramobim, não, eles moram aqui em Mariporã, eles moram aqui. Aí então o que aconteceu? O povo falou, vamos acabar com a raça desses caras, fomos enganados. Olha o que Josué diz: uma vez que fizemos um juramento, uma aliança na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Eles entendem que eles fizeram uma aliança onde o Senhor estava participando. Estão entendendo, irmãos? Então eles falam, não podemos. Bom, a questão é que a coisa fica pior. 5 reis dos amorreus, os gibeonitas também são dos amorreus, mas 5 reis ali falaram assim, cara, os gibeonitas malandros foi lá e fizeram um acordo, e nós aqui, não, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a raça desses gibeonitas, vamos destruir. 5 reis, aí Josué está lá na sua tenda, né, comendo um shawarma, comendo um kebab, né, com uma peletinha de cordeiro, recebe um WhatsApp, plim, todos os reis das montanhas se uniram para nos atacar, vem depressa e salve-nos, somos seus servos. E agora? Mas Josué foi enganado. Josué, tentando fazer a coisa certa, fez uma aliança precipitada. O que fazer agora? O que Deus pensa dessa aliança? Será que Deus vai nos ajudar? Você já pisou na bola e depois você ficou pensando, será que Deus vai me ajudar? Já pensou isso? Eu já. Aí, se você não sabe que você tem uma aliança com Ele, e qual aliança é essa, você fica em dúvida. Você tem uma aliança com Deus? Qual aliança que é esta? Como é que funciona esse relacionamento seu com Deus? Ele é um Deus distante que está pronto para te punir, ou Ele é o seu Pai amoroso que você pode entrar e conversar com Ele a qualquer hora? Estão entendendo, irmãos, a diferença? Então o que acontece? Josué pergunta e Deus responde. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Olha a palavra de Deus, que Deus deu para eles: não tenha medo desses reis, disse o Senhor, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Gente, não é arrepiante um negócio desse? Deus está dizendo, Josué, você vai honrar a palavra que você fez? Eu vou lutar por você, Josué, mas eu fui enganado, mas eu vou lutar por você, porque você tem uma aliança comigo, e eu vou te defender, eu luto pelo meu povo, amém, irmãos? Um casal deveria dizer, nós não vamos nunca nos separar, nós vamos permanecer, porque Deus tem uma aliança conosco, e nós queremos ficar com Ele. Então, irmãos, Josué vai, ele cavalga a noite inteira, e os pega de surpresa, os inimigos começam a fugir. Você imagina, o cara cavalgou a noite inteira, e começou a lutar de manhã. Olha a disposição de Josué. E o pessoal estava fugindo. Pô, se fugir eles vão atacar de novo, nós vamos ter que voltar aqui de novo. Josué falou, Senhor, eu não vou voltar aqui para lutar de novo. Aí Josué faz uma oraçãozinha, sabe o que ele faz? Ele fala assim, sol, para sobre Gibeon, lua, fica aí no vale de Ajalon. Ele fez uma oraçãozinha básica assim, e o sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Diz o texto, que por quase 24 horas, a terra parou. Mas nós sabemos hoje que não foi a terra só que parou. Parou a rotação, parou a lua, parou o movimento de translação ao redor do sol. Deus
não sei se ele fez o universo todo, não é? Você imagina que ele falou: Gabriel, aperta o botão de pausa do universo, porque o Josué pediu. Ele pausou pelo menos a Via Láctea. E sustentou tudo funcionando. Os campos, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode fazer qualquer coisa. E o que acontece, irmãos, é que nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Certamente o Senhor lutava por Israel. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança com o meu povo, e quando eu tenho uma aliança eu vou fazer tudo o que eu tenho nesta aliança. E Deus está fazendo isso para Josué honrar uma aliança feita com os homens, que deram uma enganada nele. Estão percebendo o valor de uma aliança, irmãos? Isso é tão poderoso. 400 anos depois de Josué, houve uma fome no reino de Davi. E quando Davi foi buscar a Deus, por que havia 3 anos de fome? O Senhor respondeu: o Saul perseguiu e matou os gibeonitas. Vocês fizeram uma aliança com eles lá atrás, e agora vocês foram matar eles aqui. Vocês não podem fazer isto. Por isso vocês estão sofrendo isto. Davi foi lá, chama os gibeonitas e faz a justiça por eles, e acaba esse problema. Toda aliança também tem consequências. Amém, irmãos? O mais importante que a gente pode aprender com isto é que Deus opera milagres quando nós honramos uma aliança. Deus opera milagres quando nós honramos uma aliança. Se Deus faz isto com uma aliança feita entre os homens, o que Ele não fará com uma aliança firmada no sangue do seu próprio Filho Jesus? Pensa como é bom isto. Todas quantas promessas de Deus existem, tem em Cristo o sim e o amém por nosso intermédio. Você percebe por que Deus se relaciona por meio de alianças? E a nova aliança Ele quer se relacionar conosco como filho. Você se relaciona com Deus com base em qual aliança? Na antiga aliança, na aliança de Moisés. A gente vai explicar mais num outro domingo. Havia todas aquelas leis, 613 leis. Se não cumprisse tudo, não seria abençoado. Se cumprisse, seria abençoado. O problema é que o homem não conseguia cumprir a lei de Deus. Por quê? Escravo do pecado, natureza humana perversa. Por que Deus deu a antiga aliança? Para mostrar que precisava de um redentor. A antiga aliança só mostra uma coisa: o quanto somos pecadores, o quanto precisamos de Deus. Porque na antiga aliança é o esforço do homem para agradar a Deus. O que eu faço? Se eu faço, Deus me abençoa. Na nova aliança, Cristo fez todas as coisas, e nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? É uma notícia tão boa que a maioria não acredita. A religião ensina, você tem que fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Olha que interessante. Jesus conta 2 parábolas que mostram a diferença entre a nova e a velha aliança. Ele mostra a diferença de como é que a gente se relaciona com Deus. Um dos pontos, relacionamento com Deus envolve oração. O que é oração? É quando você separa um tempo, sozinho lá, e fala com Deus. Você separa um tempo específico, um canto lá, é você e Ele. Tem vários tipos de oração, mas essa é aquela que Jesus falou: você vai no quarto secreto, fecha a porta, e o teu Pai vai te ouvir. Amém? É você e o seu Pai. Então Jesus contou essa história, uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Então Jesus está dizendo: eu vou contar para você uma história. Ele falou: tinha uma cidade, um juiz que não temia a Deus, não se importava com as pessoas, e uma viúva que vinha a ele dizendo: faz justiça. Mas o juiz não deu atenção.
Até que ele falou: eu não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, eu vou fazer justiça, assim ela vai deixar de me importunar. Deu para entender o que está acontecendo? Não. O cara é ruim, é um péssimo juiz, não queria fazer justiça, a mulher era uma viúva, e até que ela insistiu tanto, que ele resolveu atender. Aí você pode pensar, então é assim, né? Eu tenho que insistir com Deus até Ele me atender. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o Pai, o nosso Pai, não é como esse juiz. Está dizendo que não é, tá? Aprenda uma lição com o juiz injusto. Cara, se um juiz injusto atendeu uma petição, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Será que vai continuar a dar a resposta? Eu afirmo, Ele lhes fará justiça e rápido, diga rápido. Ele está dizendo: ei, eu não sou esse Deus que você fica lá e eu fico te cozinhando, eu sou o seu Pai, eu te respondo, amém? Então, eu afirmo que fará justiça, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele vai encontrar na terra? Sabe o que Ele está dizendo? Quantas pessoas Ele vai encontrar que oraram e sabendo que o seu Pai estava ouvindo, continuou a orar? Porque sabe o que a gente faz? A gente ora uma, duas vezes, para falar: acho que Deus não está me ouvindo. Acho que não. Sabe esses pensamentos? Acho que Deus não se importa. Você tem uma aliança com Ele? Ops, tem uma aliança com Ele? Tem uma aliança com Ele? A aliança diz que você é filho e Ele se importa. Então precisa mudar a maneira de pensar. Crê, pensa. Mas aí você acha que Deus não se importa, que a sua situação está muito difícil, Ele não está vendo. Então você simplesmente não crê mais. Tudo é possível àquele que crê, mas aquele que não crê, então ele falando: gente, é questão de fé. É porque a gente acha que Deus tem que atender as coisas segundo os nossos termos, mas Ele sabe o momento, amém, irmãos? As situações são diferentes. Agora presta atenção, que aqui tem uma chave. Logo em seguida, diga, logo em seguida, Jesus conta outra parábola, para explicar melhor a anterior. Presta atenção. Ele vai falar da diferença da antiga e da nova aliança. Porque quando ele falou de orar, quando ele falou de insistir, todo mundo entendeu. Tá, eu vou orar. Mas como você vai orar? A partir de que base você vai se relacionar com Deus? A partir de que aliança você vai se relacionar com Deus? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. O que Ele vai fazer? Jesus está contando aquela parábola ali para os judeus, e tem aqueles fariseus, aqueles homens que falam o seguinte: eu sei, se eu obedecer à lei, se eu fizer tudo certo, Deus vai me ouvir. Estão entendendo, irmãos? Você seja perfeito primeiro, então se você pedir, Deus tem que te atender. Sério? Essa é a antiga aliança, a aliança baseada lá em Moisés, que foi a que o povo fez. A gente vai falar mais sobre ela. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui para estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança é uma nova maneira de se relacionar com Deus. Então ele conta essa história. 2 homens foram ao templo orar. Jesus fala de oração, de orar sempre. Agora ele fala como que a gente vai orar. Ele foi então ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos. O cobrador de impostos era um membro da sociedade judaica que os mais odiavam, porque ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. O fariseu em pé fazia esta oração:
O que o fariseu fazia? Obrigado, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Eu, desonestas, pecadoras, adúlteras, com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está dando para entender? Sou eu, é nós. Faço as coisas certo, por isso sou abençoado. É sério que Deus te abençoou porque você fez tudo certinho? E Ele não está abençoando o seu irmão porque o seu irmão é um pecador? Não, eu não penso isso. Ah, pensa, a turma pensa. Opa, se pensa. Vem uma pessoa falar que está com uma pressão financeira, que está com dificuldade de falar, deve estar no pecado. Vem alguém e fala que aconteceu um problema, pegou um diagnóstico, sabe? Diagnóstico ruim, resposta da biópsia positiva. Precisa ver o que está acontecendo na sua vida. Por que este mal se apoderou de você? Comigo não, porque eu faço tudo certo. Estão entendendo, irmãos? O cobrador de impostos ficou à distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos. E enquanto orava, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus fala assim: quando você orar com seu pai, com base no que você está orando? Na sua justiça própria? Porque agora você é cristão, agora então a gente faz isso ou faz aquilo? Irmãos, não significa, que você pode viver uma vida de pecado e achar que vai estar tudo bem. Não é isso que estamos falando, amém, irmãos? O salário do pecado é ótimo. Se você ficar no pecado, se você gastar mais do que ganha, se você for irresponsável, mano, você está se destruindo. Não precisa nem do diabo. O diabo fala: não, esse aí não precisa, ele destrói sozinho, ele vai deixar ele sozinho. Ele mesmo vai arrebentar a família dele. O Senhor está falando que para você alcançar o favor de Deus, não é pelo seu mérito pessoal. A gente não é justo pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. É aquele que se humilha e diz: Senhor, eu não consigo, preciso de Ti. Ele fala: eu estou aqui. A nova aliança é o Espírito Santo em nós, nos ajudando em nossas fraquezas, amém, irmãos? Essa é a nova aliança. Portanto, quando chegando aqui no final, hoje Deus se relaciona conosco somente através da nova aliança. Pode subir a banda aqui, por favor? Somente através da nova aliança. Se você tentar chegar diante de Deus mostrando suas boas obras, Ele vai dizer: filho, Cristo já morreu, já está consumado. O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo está consumado. Você tem acesso a mim, não é se você erra ou acerta, mas é por causa de Cristo Jesus, que cumpriu toda a justiça da lei. Então, a pergunta para a nossa reflexão é: se a oração é a base do relacionamento com Deus, nós oramos com base na velha ou na nova aliança? Orar com base na velha aliança, meu Deus, como é que eu vou pedir para Deus me ajudar agora, se ontem eu falei aquilo? Como é que eu vou pedir para Deus mudar uma coisa na minha vida, se eu fiz aquele? Jesus falou: chega diante do seu Pai, o caminho está aberto.
Jesus abriu um novo e vivo caminho em direção ao trono da graça, para nos aproximarmos desimpedidamente e receber ajuda no momento que precisamos. Nós temos um contrato, uma aliança com Deus. Dá para fazer contrato com Deus? Não. Por quê? Por que não dá para fazer contrato com Deus? Não temos nada de que Ele precisa. Não dá para fazer troca com Deus. A religião vive de fazer trocas com Deus. E Deus fala para você: você é minha filha, você não precisa fazer isso. O que você precisa? Você é meu filho. Uma boa notícia? Dá um sorrisinho, vai. Você acha que bom, eu sou filho. Jesus está dizendo: quando você se aproximar de Deus, se aproxima sabendo que mesmo que você esteja ali, que nem aquele cobrador de impostos, está pior, e diga: Senhor, eu sou pecador, eu não sei porque eu fiz o que eu fiz, mas eu estou aqui, porque esse pecador, esse cobrador de impostos, ele foi orar. Você está entendendo? Ele foi orar. A referência é no lugar onde os judeus oravam. Ele foi orar, ele foi a Deus e disse: eu estou aqui. Mas muitos de nós, quando a coisa está apertada, a gente se afasta de Deus, porque há daquela mentalidade baseada na religião da velha aliança. Eu tenho que botar toda a minha vida em ordem, para então poder ser aceito por Deus. Deixa eu dizer, a gente não consegue pôr toda a nossa vida em ordem, se Ele não entrar na nossa vida primeiro. Ele entra primeiro, então a vida vai ficando em ordem. Nos achegamos a eles como filhos ou como servos que querem provar? Lembra dos dois filhos do pai? Um falou: pai, não quero ser chamado seu filho. Deixa de besteira, rapaz, você é meu filho, vem aqui, está tudo certo, eu te perdoei. E o outro falou: eu sempre tentei te agradar, o senhor nem me fez aí um churrasco para mim. E falou: para com isso, tudo que é meu é seu, você é meu filho. O pai fala a mesma coisa para os dois filhos. O pai está falando para nós: então você é minha filha. Com que base de aliança você quer ver comigo? Eu me relaciono com base em alianças, e a minha aliança agora é com Cristo Jesus, tudo que Ele fez na cruz. Amém?